Olá pessoal, meu nome é Rafael Simeone, sou professor da FDSM e da Univas. E meus alunos têm me pedido já há algum tempo para eu gravar um vídeo mais didático possível explicando a decisão jurídica em Niklas Luhmann. Essa é uma questão importante, tem caído em alguns concursos públicos, principalmente concursos de magistratura, procuradoria federal, algumas coisas desse tipo. E no meu livro eu faço uma afirmação que de certo modo reproduz o pensamento de Luhmann, que ela chega a ser até um pouco misteriosa, para a gente tentar entender o que significa, ou como é que se enxerga, como é que se pode fazer uma leitura da decisão jurídica na perspectiva da autorreferência, da autopoiese. Então, eu peço inicialmente desculpas por um vídeo caseiro como esse que estamos fazendo nesse momento, mas se puder ajudar e esclarecer e talvez suscitar uma discussão, a gente já fica feliz por essa oportunidade. Peço então licença para fazer uma leitura de uma frase, aqui de um livro que eu escrevi já há algum tempo, né? Mas é um livro que procura explicar essas, entre outras questões. Sobre a decisão jurídica, em Niklas Luhmann, né? O paradoxo da decisão. Decidir o indecidível, decidir sobre a sua própria possibilidade de decisão, decidir pela escolha de apenas uma alternativa em detrimento das demais alternativas que a própria decisão decidiu tratar-se de alternativas possíveis. Como assim? Como assim? Como é que se pode pensar que uma decisão jurídica repousa na sua própria impossibilidade? Ou que a ideia de decisão é de que existe ali uma impossibilidade? Temos que pensar o seguinte, Niklas Luhmann propõe uma forma de observação que está ligada à noção da autorreferência, auto-organização e autopoiese. Para organizar didaticamente essa exposição, eu vou dividir ela em três partes. Na primeira parte, eu quero mostrar as concepções tradicionais de decisão jurídica. Depois, a gente entra explicando qual que é a grande transformação que Luhmann vai propor no modo de se entender a decisão jurídica. E, por último, a gente vai analisar a questão do paradoxo da decisão, que é essa parte assim, que parece ser mais misteriosa, mais profunda e etc. Não entra aqui na nossa discussão conceitos tipo de diferenciação funcional e outros que são aqueles talvez mais comuns hoje em dia, né? Porque Luhmann hoje já é um autor assim, mais conhecido. Mas a gente vai ter que entrar na questão da forma de George Spence Brown, que é justamente a unidade analítica da teoria, é o modo através do qual, né, nós procuramos entender como que uma decisão constrói a sua própria identidade a partir da construção da diferença, né, que ela mesma estabelece entre a decisão e o que não está sendo decidido. Então é esse tipo de paradoxo que guia, né, o pensamento luhmanniano e que vai guiar essa explicação. Bom, vamos então para a primeira parte. Tradicionalmente, né, nós entendemos que a decisão jurídica ela tem a ver com uma aplicação do direito, como se existissem dois momentos, né? Um momento de interpretação e um momento de aplicação. Bom, isso foi uma construção, né, que tem quase 2000 anos, evolução, etc. E essa construção ela vai chegar no seu ápice, digamos assim, com o positivismo jurídico da escola de exegese do século XIX. Esse positivismo exegético, ele tem boas razões para isso, certo? É uma questão política da época, né? Ele vai afirmar que o juiz deve ser apenas a boca que pronuncia as palavras da lei. Essa é uma afirmação clássica de Montesquieu, né? Lá do Espírito das Leis. Essa afirmação ela é muito ilustrativa do modo através do qual nós, tradicionalmente, procuramos pensar a decisão. Como se a decisão jurídica fosse um momento através do qual a pessoa que decide estabelece ali uma certeza sobre qual que é o direito aplicável corretamente àquele caso. No neopositivismo jurídico, né, com todos os aportes do neopositivismo lógico, da discussão da semântica, da lógica da linguagem, etc., nós vamos ter ali a influência, por exemplo, de Hans Kelsen, que é um autor muito importante nessa seara, né? E Kelsen mesmo já vai se afastar dessa tradição positivista clássica. Kelsen mesmo vai dizer que a interpretação e aplicação do direito não se trata de uma subsunção ou de uma interpretação sintática de textos do ponto de vista puramente lógico e formal. Kelsen já enxerga que existem escalões hierárquicos dentro do ordenamento jurídico, né? Normas jurídicas de escalões diferentes, e por isso a interpretação jurídica é um processo de construção interpretativa do direito. Por isso que Kelsen não fala mais em lei, ele fala em normas, porque a norma já é um conceito diferente
Já não se trata mais daquele positivismo da escola da exegese. Existem várias outras propostas na história, né, nas teorias de interpretação da argumentação da decisão, mas vamos diretamente agora ao pensamento de Luhmann. Luhmann muda muito o modo através do qual se vê a decisão, porque ele procura entender a autorreferência, a decisão como uma operação de comunicação. E quando a gente observa a decisão como uma operação comunicativa ligada ao sistema do direito, a gente começa a perceber que, na realidade, o fundamento da decisão não está no ordenamento jurídico. Aquela ideia tradicional de que existe um ordenamento jurídico e a decisão aplica esse ordenamento, ela cai por terra na teoria dos sistemas de Niklas Luhmann. Porque, na realidade, em Luhmann, é a decisão jurídica que valida o ordenamento que ela mesma utiliza como fundamento. Vejam, é uma afirmação paradoxal essa. É uma afirmação autológica. Tem uma tautologia nessa frase que eu acabei de falar. Mas é justamente isso que a teoria dos sistemas observa. É essa tautologia que acontece de forma recursiva nas operações de comunicação e que é justamente por essa recursividade que se exige uma criatividade nas decisões através das quais a pessoa que decide, ou a instituição, a organização que realiza essas decisões vai ter que construir criativamente um modo de assimetrizar esse paradoxo. Mas vamos por partes. Então, vamos entender primeiro como é que acontece uma decisão jurídica, né, na teoria dos sistemas de Niklas Luhmann. Repara assim, quando a gente tem uma sentença, ou um acórdão, por exemplo, né, ou uma decisão interlocutória, a impressão que dá é que a validade dessa decisão ela depende da correspondência entre ela e uma ordem jurídica positiva, válida e eficaz. Só que, na realidade, não existe um direito, como é que eu posso dizer, válido sem que haja um reconhecimento pela própria decisão jurídica. Repare que a própria decisão jurídica é que valida as normas para se validar a si mesma. Vocês percebem isso? A decisão, portanto, é o lugar onde acontece a positividade do direito. Repare que desde o século XIX nós reproduzimos a convicção de que a decisão jurídica só é válida se ela estiver de acordo com o ordenamento jurídico. Mas na visão de Luhmann, a operação, na verdade, ela acontece de uma forma circular. É a decisão jurídica que convoca normas para se validar a si mesma, mas é justamente ao selecionar normas que ela mesma afirma serem válidas é que ela constrói essa validade. Então a decisão jurídica, na verdade, ela repousa sobre um paradoxo, porque ela afirma a validade de si mesma com base num ordenamento jurídico que ela mesma dota de validade para se fundamentar a si mesma. Esse aqui, então, é o primeiro ponto. É um paradoxo, né, que existe na decisão. Mas Luhmann vai um pouco mais longe ainda do que essa questão. Niklas Luhmann propõe que se entenda a forma da decisão em geral, não só a decisão jurídica, mas todas as decisões da sociedade, decisão como diferença de um sistema de organização. Ele propõe que nós possamos entender a decisão como o estabelecimento de uma diferença entre certeza e incerteza. A decisão, ela é uma decisão porque ela lida com incerteza. Ela cria alternativas de decisão para manter uma situação em um estado de incerteza e ela mesma se observa como momento, então, da certeza. É isso que significa a afirmação, que parece misteriosa de Luhmann, né, de que a decisão é uma decisão impossível, que a decisão jurídica é uma decisão impossível. Veja, por que Luhmann afirma isso? Quando nós estamos diante da possibilidade de uma decisão jurídica, nós estamos diante da possibilidade, na verdade, da incerteza. Então, a gente tem uma incerteza relacionada ao ambiente, a gente não sabe, e essa incerteza ela é construída pela própria decisão, certo? E a decisão se apresenta a si mesma como o lugar da certeza. A decisão ela é o momento em que ela vai afirmar que, a partir de agora, não existem mais alternativas de decisão, porque ela está adotando, isso que significa decisão, né, uma das alternativas que ela mesma apontou como sendo alternativas de decisão. Se a gente for observar no plano assim, da prática jurídica, nós temos uma situação imagine o seguinte, na realidade social, a complexidade é uma complexidade não estruturada, uma complexidade bruta, uma altíssima complexidade.
Quando existe a possibilidade, ou quando se vislumbra a possibilidade de judicializar essa complexidade de um conflito social verdadeiro, né, a decisão jurídica ela já seleciona algumas possibilidades de decisão. Então reparem, a decisão ela já delimita essa complexidade do ambiente, estruturando ela na forma de algumas alternativas possíveis de decisão. Ou seja, ela já não considera que tudo é possível. Ela vai reduzir esse número de possibilidades em algumas alternativas. Ou seja, a decisão jurídica ela cria a situação de incerteza. Repara, ela não recebe uma situação de incerteza para dar uma decisão ali com certeza. Ela constrói essa diversidade de alternativas para que ela mesma se apresente como o lugar da certeza, como a operação que acaba com aquelas alternativas de decisão. Uma outra forma de entender isso é pensar, por exemplo, nos recursos judiciais. Imagine se eu fizesse a seguinte pergunta: os advogados recorrem das decisões porque eles não concordam com as decisões ou porque existem possibilidades de recorrer? Nós recorremos porque não concordamos com a decisão ou recorremos porque existem recursos que nos possibilitam recorrer? Reparem que, na realidade, o direito cria a incerteza que justifica e que dá, digamos assim, validade para nós aceitarmos uma decisão jurídica. Então, as teorias jurídicas elas acabam construindo uma série de fundamentações históricas, né, do porquê que nós obedecemos o direito, do porquê que nós nos submetemos a uma ordem jurídica coativa e etc. Mas na teoria dos sistemas essa questão ela é muito simples. Na realidade, nós nos submetemos ao direito diante da incerteza que existe no ambiente, a incerteza que é construída de forma na autopoiese do próprio direito. Toda vez que a gente constrói uma instância recursal, nós criamos uma situação de incerteza, ou seja, nós mantemos a situação de incerteza na instância imediatamente inferior e é assim que funciona, digamos assim, a questão da decisão jurídica. Nós aceitamos as decisões porque elas constroem uma certeza a partir de uma experiência de incerteza. Essa é uma outra dimensão do paradoxo da decisão jurídica. Ela constrói, mantém por um certo tempo uma situação de incerteza para que ela mesma se apresente como o momento da certeza, como a operação a partir da qual nós aceitamos ela então como sendo a decisão correta. Se a decisão é um paradoxo, como é que ela sai desse paradoxo? Como é que ela sai dessa tautologia, né? Desse círculo que parece ser um círculo vicioso? É como se nós perguntássemos quem nasceu antes, o ovo ou a galinha, né? Quem nasceu antes? Uma decisão que cria uma exceção soberana, né? Ou é o direito que nasceu antes e, portanto, cria a decisão? Luhmann usa uma metáfora que é muito interessante, que é a metáfora do 12º camelo, né? Que é uma historinha de Malbatã, que Luhmann pega e transforma ela assim, numa exemplificação, numa discussão do direito. Esse 12º camelo, eu gosto de usar um conceito que vem de Jacques Derrida, que é o conceito de suplemento, que é a ideia de que, diante de uma situação de paradoxo, de aporia, nós precisamos sair daquele sistema de referência, daquela circularidade, buscar um elemento externo para trazer esse elemento externo como um elemento interno, mas que ao mesmo tempo, diante do paradoxo, né, ele fica como um terceiro excluído, incluído, usando uma expressão, né, da lógica aristotélica, o tertium datur e não o tertium non datur, né? É uma relação paradoxal, com certeza. Mas vamos pensar o seguinte, historicamente, cada teoria ou cada paradigma do direito propõe ou recomenda, né, um desses suplementos ou um desses 12º camelos. É um modo através do qual a decisão jurídica constrói um fundamento para além de si mesma, né? Um dos fundamentos mais interessantes que mais tem funcionado na prática jurídica brasileira é o fundamento kelseniano, que não é a norma fundamental. A norma fundamental de Kelsen é uma norma hipotética, apenas para responder por uma pergunta de fundamento filosófico, né, de uma ordem jurídica. O verdadeiro fundamento, o fundamento que torna operacional uma decisão jurídica
na visão kelseniana, é a regra de competência, né? Nós aceitamos uma decisão jurídica porque ela é proferida por um órgão competente, por uma organização judiciária competente para dar a última palavra ou para produzir decisões vinculantes. É por isso que nós aceitamos uma decisão jurídica. Então, repara que quando esse fundamento da competência ele começa a ser questionado, ele começa a não convencer mais, digamos assim, né, os jurisdicionados e tal, aí surge a questão da legitimidade da decisão. Isso aconteceu no neoconstitucionalismo, especialmente diante da necessidade de uma construção interpretativa do direito, né, baseada em princípios, a reconvocação de convicções de moralidade para justificar e para legitimar decisões que são bem construtivas dentro daquela questão da discricionalidade, da moldura interpretativa do direito, etc., né? Mas em Luhmann isso nem é a questão principal, porque a questão em Luhmann é o sistema de organização que atualiza essas decisões. Não se trata, portanto, de um problema de subjetividade, não se trata de um problema do subjetivismo do juiz, ou do julgador, ou da pessoa que está tomando a decisão. Na realidade, a decisão é uma questão inscrita na própria estrutura do sistema de organização. E se vocês pensarem bem, reparem que na nossa vida nós transitamos por vários sistemas de organização. Quando nós estamos na faculdade, nós lá adotamos a postura de pessoas que estão na faculdade. Quando nós estamos no nosso trabalho, em outros sistemas de organização, nós adotamos a postura, a racionalidade, a normatividade inscrita naquela outra estrutura do sistema de organização. E então, existe uma margem de subjetividade? Sim, claro, existe. Mas o papel que as organizações desempenham no modo através do qual nós construímos sentido dentro do direito, sem dúvida, é muito mais importante do que essa questão ligada à subjetividade e etc. As instituições, as estruturas de organização são muito mais importantes na teoria dos sistemas, né, do que o sujeito individual, etc. E, de certo modo, isso tem a ver também com as teorias críticas, né? Se a gente for pensar nas perspectivas críticas, especialmente escola de Frankfurt, etc., a gente vai perceber que a questão também não é a pessoa, não é o ser humano. O problema do mundo não é o capitalista, não é o burguês. O problema são os atores sociais, é o regime de verdade, né, que comanda essas estruturas. Então, reparem que a teoria dos sistemas ela não é tão diferente assim, né, como a gente pensa das teorias críticas ou de uma tradição, né, ligada ou ao pós-estruturalismo francês ou ainda também à tradição crítica da escola de Frankfurt, né, e etc. Para finalizar, a decisão jurídica repousa sobre um paradoxo, constrói uma situação de incerteza, uma incerteza estruturada dentro de algumas possibilidades, algumas alternativas de decisão, que ela mesma define como alternativas de decisão para que ela mesma possa decidir entre uma delas e assim afirmar ela mesma como algo ligado à noção de certeza, de previsão, de correção, etc. E, como isso é um paradoxo, um modo através do qual a decisão jurídica e as teorias de decisão escondem, invisibilizam esse paradoxo, é através dessa convocação de suplementos argumentativos, 12º camelos, esses modos através dos quais as teorias, os paradigmas de cada época vão recomendar que nós aceitemos, né, uma decisão jurídica por uma questão de segurança, de legitimidade ou de outras questões. Para usar alguns contemporâneos, né, discursos práticos gerais, em Robert Alexy, princípios de moralidade política em Ronald Dworkin, o espírito comunitário do povo, né, dos alemães, do pandectismo alemão, o Volksgeist, né, e tantos outros suplementos que nós temos na história. Para quem quiser saber mais, esse livro aqui explica, ou procura explicar isso, né, com uma certa profundidade, não tão profundidade assim, né, porque ele foi pensado para facilitar esse entendimento, que é muito complexo, mas que de certo modo que pode ajudar, né, para quem quiser conhecer mais sobre decisão jurídica na teoria dos sistemas de Niklas Luhmann e outras coisas. Valeu, galera!
Desculpem a demora para postar esse vídeo, espero que vocês gostem. Um abraço.